Você sabia que a gente só está fértil cerca de 6 dias por ciclo e que existe um método cientificamente comprovado para a gente reconhecer exatamente quais são esses dias? Bom, o vídeo de hoje é para a gente falar sobre um tema bem básico, mas ao mesmo tempo super desconhecido, que é, afinal de contas, o que é o método de percepção de fertilidade. Então, para resumir essa coisa super complexa numa frase bem simples, o método de percepção de fertilidade é um método sistematizado em que a menstruante anota e interpreta seus sinais de fertilidade para saber quando ela está fértil. Tá, mas o que significa isso? Vamos tentar destrinchar um pouco melhor essa frase. A primeira coisa que eu falei é que ela é um método sistematizado. Então, percepção de fertilidade é um método contraceptivo baseado em evidências. Ele é reconhecido pela OMS enquanto um método contraceptivo moderno. Isso significa que existe toda uma teoria por trás dele. Então a gente sabe como que funciona a fisiologia do ciclo menstrual e isso significa que a mulher só ovula uma vez por ciclo. E a gente também conhece quais são os hormônios envolvidos nisso daí. Inclusive, isso é fundamental, foi fundamental para a gente conseguir desenvolver os contraceptivos hormonais. É o mesmo conhecimento que a gente vai usar em percepção de fertilidade. Além disso, de entender essa teoria, a gente também conhece a prática. Então já foram feitos vários estudos com mulheres usando o método de percepção de fertilidade e se chegou em taxas de eficácia muito altas, que eu vou falar mais pra frente. A gente precisa entender aqui que existem vários tipos de método de percepção de fertilidade, então todos eles estão baseados nesse mesmo conhecimento científico, mas cada grupo de pesquisadores desenvolveu uma forma específica de fazer essa observação e interpretação dos dados. Então, alguns métodos são o Billings, o Sensiplan, o Justice, que é o método que eu ensino, o Taking Charge of Your Fertility, enfim, existem muitos. A segunda coisa, então, daquela frase era: você precisa aprender a observar e a interpretar os seus sinais de fertilidade. Então, a gente vai fazer isso. A maioria dos métodos de percepção de fertilidade também vão ter uma forma sistematizada de anotar aquilo que você está vendo. E isso vai ficar num gráfico tipo esse. Não dá para ver direito, mas aqui o importante é entender que cada método desenvolveu uma forma de fazer essas observações e anotações sistematizadas. Então, você precisa, antes de tentar saber quais são os seus dias férteis, você precisa começar a colher bons dados para a gente conseguir interpretar de fato. Então, muita gente, quando começa a usar percepção de fertilidade, quer saber: nossa, mas por que minha temperatura subiu agora? O que significa esse muco X? Tipo, gente, eu não tenho como saber. A gente vai precisar de um gráfico, ver o que está acontecendo, ver o contexto, como essas coisas vão evoluindo para entender se você tá fértil ou não, ou para entender o que isso significa em termos de saúde. E beleza, eu tô falando aqui sobre sinais de fertilidade, mas que raios que é sinal de fertilidade, Carol? Nossa sociedade é muito engraçada, né? Porque um dos xingamentos que se fazem à mulher é que a mulher é muito instável, incompreensível, que ela é de lua, hormonal. Tipo, todas as pessoas do mundo são hormonais, homens são hormonais, todos os seres vivos são hormonais. Hormônios permitem que a gente esteja viva. E sim, a gente tem variações hormonais ao longo do nosso ciclo menstrual. Isso que permite com que a gente possa engravidar e gestar um bebê, mas isso também permite uma série de outras coisas, e esses hormônios, essa mudança hormonal vai dar vários sinais sobre qual fase do ciclo em que a gente tá. E aí, se a gente consegue aprender como que acontece essa variação hormonal e quais são os efeitos que ela tem sobre o nosso corpo, uma pessoa bem treinada em observar esses sinais vai ter muita facilidade em determinar quando é a janela fértil, ou seja, quando é o seu período fértil. Os sinais que a gente usa em percepção de fertilidade vão ser principalmente o muco cervical, a temperatura basal e o colo do útero, e eu vou falar mais sobre tudo isso nos próximos vídeos. Aqui o importante que eu queria deixar bem claro é sobre janela fértil. Então, eu falei lá no comecinho do vídeo que a gente só tá fértil 6 dias por ciclo. E, assim, definir esses 6 dias por ciclo vai ser preciso se a gente observar esses sinais de fertilidade.
Isso não vai ser preciso se você achar que seu ciclo necessariamente tem que ter 28 dias ou se você confiar na previsão do seu aplicativo. Vai errar muito, porque nossos ciclos variam muito, são muito influenciados pelo nosso ambiente. Então, percepção de fertilidade não é tabelinha, tá? Determinação do período fértil é algo que se faz no cotidiano, no dia a dia, não um cálculo baseado em ciclos passados. E a última coisinha daquela frase é, beleza, o objetivo de percepção de fertilidade, seu principal objetivo, é a gente saber quando a gente está fértil. E aí entra a questão, né? Percepção de fertilidade é muito eficaz. Então, teve um estudo feito com um método chamado Sensiplan, que teve um resultado de que em uso perfeito esse método tem 99,6% de eficácia. Isso significa que 4 a cada 1.000 mulheres engravidam em um ano. Em uso típico, a pílula tem 99,7%, ou seja, são métodos muito similares em termos de eficácia. Em uso típico, que é o uso que a gente faz cotidianamente, a maioria das pessoas fazem, pode variar de 2 a 24% a taxa de falha. E aí vai depender do método que você está usando. Então tem métodos que vão falhar mais, métodos que vão falhar menos. O principal objetivo assim, de percepção de fertilidade seria determinar o seu período fértil. Você pode usar isso para contracepção com essa taxa de eficácia. Você também pode inverter, né? Então, se você sabe quando você está fértil, você também pode usar isso para atingir uma gravidez. E tem estudos demonstrando que quem usa a percepção de fertilidade consegue engravidar mais rápido. E também, dependendo do método que você usa, você pode aumentar muito o seu autoconhecimento e até monitorar condições de saúde, como síndrome dos ovários policísticos, hipotireoidismo, endometriose, amenorreia hipotalâmica, TPM, cólicas, enfim, tem uma série de sintomas e doenças que podem ser monitorados através de um gráfico de percepção de fertilidade. Então, todas as pessoas do mundo podem usar, quer dizer, todas as pessoas que menstruam, né, podem usar a percepção de fertilidade. Então você não precisa ter ciclos regulares, porque aqui a gente não tá falando de tabelinha. Então pessoas que estão parando de tomar contracepção hormonal, pessoas que estão amamentando, pessoas que estão na perimenopausa, que acabaram de começar a menstruar, podem usar a percepção de fertilidade sem problema nenhum, não importa se seu ciclo é regular ou irregular. E aí uma das coisas assim, que eu gosto muito de percepção de fertilidade é que eu acredito que essa é uma forma assim, uma certa resistência a um modelo médico extremamente, sei lá, generalista e verticalizado e que não vai olhar, generalista no sentido de considerar todas as pessoas iguais e não considerar as diferenças, as particularidades de cada pessoa e em que não se acredita que pessoas comuns podem conhecer e, na verdade, você é o especialista na sua saúde, você que vive no seu corpo. Então o método de percepção de fertilidade te dá uma linguagem para expressar aquilo que está acontecendo com você. Bom, beleza, tudo isso parece muito interessante, Carol, mas, tipo, também é bem complicado, não é? Tipo, será que isso daqui é realmente para mim? Então, de fato, aprender percepção de fertilidade demanda vontade, motivação, e vai demandar um certo estudo, assim. A gente passou a vida inteira acreditando que a gente está fértil todos os dias, eu chego e falo, não, olha, se você observar seu corpo, você consegue saber quando você está fértil ou não. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Então a gente realmente precisa estudar. Mas isso não é, tipo, ficar, sei lá, meses estudando ou horas. É, tipo, algo bastante simples se você tem o acompanhamento de uma instrutora certificada. Em cerca de 3 meses, no máximo, a grande maioria das pessoas já conseguem usar a percepção de fertilidade como seu método primário de contracepção. E a partir do momento que você aprende, é como aprender a dirigir, assim. Você vai lá, passa pela autoescola, faz não sei quantas aulas práticas, aulas teóricas, depois você realmente aprende a dirigir em outro momento da sua vida. E aí, bom, enfim, quando você começou a dirigir, você tem a prática, você não vai pensar mais, tipo, putz, vou ter que colocar o pé na embreagem, passar a primeira, passar para a segunda. É tudo muito automático. Percepção de fertilidade é a mesma coisa. Você vai ter que passar um tempo sendo acompanhada por uma pessoa mais experiente e depois vai ficar tudo muito automático. Então, atualmente, minha rotina, o que é?
eu tiro minha temperatura de manhã, assim que eu acordo, eu tiro minha temperatura por 10 minutos, mas eu tô dormindo enquanto eu tiro minha temperatura, então eu nem sinto. E depois, ao longo do dia, sempre que eu vou no banheiro, eu observo o meu muco, mas isso é tipo, porque eu já tô indo no banheiro, eu observo o meu muco só passando papel. Então, e depois, no fim do dia, eu vou anotar isso no meu gráfico. E, bom, essa observação e anotação do muco não demora mais de 2 minutos por dia, o que, enfim, significa que é tão complicado quanto lembrar de tomar a pílula. É isso, gente, eu espero que tenha ajudado vocês a entender o que é percepção de fertilidade, o que é esse método. Se inscreve aqui no canal para ficar sabendo das próximas novidades, dos próximos vídeos e compartilha com quem você acha que pode se interessar para que mais gente possa conhecer esse método que é tão desconhecido, mas tão interessante.